Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Baldin. Vamos para a 15ª aula do curso de Sigma da CBE, falando sobre Sabre, né? E hoje vamos falar um pouquinho da ações táticas, vamos retomar os blocos de ações e juntar tudo isso num planejamento tático para uso nos nossos combates, tá? Primeiro vamos começar com o aquecimento. Eu vou puxar aqui. Vamos lá para simular um pouquinho de corda. Dá para a gente fazer em casa. 30 segundos. Marchar e romper. Usando o espaço que tiver. Marchar, marchar, romper, romper. Ou 3. Nessa velocidade, só para a gente descer. Um pouquinho mais aqui de corda. Vamos marchar 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Discorda? Vamos agora para mais um finalzinho de escola de passos. Salto, marchar, salto, romper. Salto, marchar, salto, romper. Salto. Ok, recupera um pouquinho. Vou aquecer um pouquinho de articulação agora. Virar o braço 2, 3, para trás, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tronco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Joelhos. 1, 2, 3, 4, 5 para o outro lado. 2, 3, 4, 5. Tornozelos.
girar 5 vezes para um lado, depois 5 vezes para o outro. Para o pé. Do outro lado. Fazer um pouquinho de alongamento, manda o braço lá em cima. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem, vamos alongar as pernas aqui, lateral, elevação lateral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E para frente agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Autorizar a chegada do Luiz aqui. Tudo bem. Bom, a ideia hoje é retomar os temas da aula anterior, né, e transformar os temas da aula anterior num plano estratégico. Então, a gente vai repassar um pouquinho o que a gente fez para ir juntar numa montagem de jogo de acordo com a estratégia que a gente vai usar com cada adversário. Deixa eu só achar o aqui. Está participando. Agora entrou. Aí, só para a gente aquecer, a gente fazer os movimentos que a gente vai fazer depois, a hora que a gente estiver intercalando teoria e prática, vamos executar um pouquinho só os movimentos que estão na matéria hoje, tá? E pelo menos o de base, né? Que outros vocês vão criar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é 5 vezes. Nós vamos marchar, falso contra-ataque, 2 recuos, fechando vazio, marcha e flecha, tá? Então, vamos fazer 5 vezes esse movimento. Então, vai ficar marcha, falso contra-ataque, 1, 2, e sai marcha e flecha. De novo. Marcha, falso contra-ataque, 1, 2, marcha e flecha. Marcha, falso contra-ataque, 1, 2, marcha e flecha. Marcha, falso contra-ataque, 1, 2, marcha e flecha. Marcha, falso contra-ataque, 1, 2 vezes, marcha e flecha. Ok. Esse é um dos movimentos que a gente vai usar como base, tá? Vamos para mais um, para a gente deixar ele prontinho aqui também. Marcha, marcha, a fundo, buscando o toque no flanco. Tá? Vamos lá. Se no flanco do adversário destro, que vai ser o caso, a gente vai tocar na terceira. Então, marcha, marcha, e volta. Marcha, marcha, e volta. Marcha, marcha, fundo. E volta. Marcha, marcha, fundo. Marcha, marcha, fundo. Volta. Marcha,
Acho que foi. Tudo bem. Então, essas aqui são as ações de base que a gente vai trabalhar. Tá? Vamos fazer mais uma aqui para a gente achar as distâncias. Né? Então, nós vamos fazer uma marcha, salto, flecha. Vamos lá? Essa é a rotação que está na lista. Marcha, salto, flecha. 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 Tudo bem. Isso. Tá bom, Carla? Bom, vamos aqui para o que interessa. Então, basicamente, esses três movimentos serão os que vão compor mais o nosso jogo hoje, e as variações vão ficar por conta de vocês, tá? Porque hoje a ideia é que a aula seja orientada, só que bastante pensada por vocês ali nas ações que nós vamos fazer, né? Nós vamos trabalhar a parte mais tática. Então, vamos lá, eu vou trocar o microfone aqui. Está me ouvindo bem ainda? Ok. Eu vou colocar a apresentação agora da nossa aula de hoje. Vamos recapitular uma coisa aqui. A gente tem a ação completa que a gente montou nas aulas atrás, estão lembrados? Então, a gente tinha lá que a marcha, falso contra-ataque, 2 recuos, depois deixou no recuo, marcha, flecha, a gente tem uma ação completa, uma ação montada aí, correto? Então, a gente bateu bastante nesse ponto. Então, a gente vai fazer um ataque com marcha, marcha, fundo, marcha, salto, flecha. Boa noite, Luiz. Então, tudo isso compõe uma ação completa. Depois a gente viu que a ação completa, que a gente vai escolher para executar naquele momento do combate, que a gente vai chamar ela de ação de base, ou seja, aquela ação que, se nada der errado, é ela que vai ser executada na máxima velocidade e convicção possível, ela vai precisar de algumas variações, né? Por que variações? Porque pode dar errado, o adversário pode fazer algo que não estava nos nossos planos, o adversário pode ter lido aquilo que a gente ia fazer, então a gente precisa ter uma maneira de adaptar rapidamente aquele jogo para a gente não perder o toque, porque a gente tinha uma ideia para ser executada, só que do outro lado tem um adversário que não vai deixar. Perfeito? Vamos recapitular isso aqui, então. Em guarda prontos combate, eu vou dizer 1, 2, ou não vou dizer nada. Se eu disser em guarda pontos combate e simplesmente terminar ali no combate, vocês vão executar a ação de base. Marcha, falso contra-ataque, 2 recuos, marcha e flecha, tocando cabeça. Que era a ação que estava na cabeça de vocês para executar. Se eu disser 1, nós não vamos fazer os recuos, nós vamos fazer aquela marcha, falso contra-ataque, que continua a marcha, porque o adversário foi para trás, e a gente vai ganhar essa prioridade indo para frente. Certo? Oi, Luiz, eu estou vendo suas mensagens aqui, fica tranquilo. Qualquer coisa você manda no chat aí que eu te respondo. Qualquer dúvida. Se eu disser 2, é porque o adversário continuou a marcha sem finalizar. Então, nessa situação,
nós vamos abrir a distância e repetir o falso contra-ataque. Tá? O que significa que o jogo vai continuar. Aí é o ponto correndo, né? Vamos lá, então? Tá claro que nós vamos executar? Em guarda prontos, combate. Se eu não digo nada, executação de base. Se eu digo 1, continua a marchar sem recuar. Se eu digo 2, falso contra-ataque, recua de novo para fazer um novo falso contra-ataque. Vamos lá? Então, em guarda. Prontos. Combate. Tá certo, Carla. Então, você executou a ação de base, porque deu certo a sua ação de base. O adversário veio e finalizou. Em guarda. Prontos. Combate. Muito bem. Em guarda. Prontos. Combate. 2. Tomou o ataque. Já era, Carla. Se reclamar, já era. Você já tomou o ataque. Em guarda. Prontos. Combate. 1. Isso. Por quê? Porque o adversário entrou e saiu, e a gente entrou, parou, mas continua marchando, porque o adversário foi para trás e a gente foi para frente. Ganhou a prioridade. Em guarda. Prontos. Combate. Muito bem. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos lá, recuperar, descansar, só 5 repetições. A gente tem um exemplo aqui de uma ação de base fazendo as variações que já estão organizadas ali na nossa cabeça. Então, o que a gente está fazendo aqui? Organizando o jogo de uma forma técnica. Por quê? Porque nós estamos alterando o nosso movimento utilizando movimentos técnicos de esgrima, né? Variando de forma lógica, né? Então eu não posso, sei lá, decidir fazer o contra-ataque e de repente eu inventar, sei lá, fazer linha no meio do contra-ataque. Não dá, não tem lógica. Eu já estou fora da distância, eu não posso executar uma linha a partir do contra-ataque. Eu tenho que abrir de novo para depois abrir linha. Então, isso que significa a gente estar com o jogo organizado. Isso de forma técnica. Alguma dúvida até aqui? Posso seguir? Na outra situação, nós temos uma ação de base ofensiva. A gente acabou de fazer uma ação de base defensiva, agora a gente vai fazer uma ação de base, aquela muito mais completa, porque ela tem defensiva e depois se transforma numa ação ofensiva ali na marcha flecha. E aqui a gente está puramente ofensiva. Ela marcha curta, bem curta, primeira marcha mais lenta, segunda marcha já acelerando, e fazer um afundo no flanco, que nem a gente fez agora no aquecimento. Se eu não disser nada, executa a ação de base, que é o que está dentro do plano. Se eu disser 1, é porque o adversário parou, ele vai fazer uma parada e resposta. Então a gente reduz a velocidade, continua lá fintando o flanco, mas acaba tocando o ventre, para a gente sair da parada que o adversário colocou. Isso que nós fizemos bastante na última aula. E aqui vamos relembrar, mas se eu digo 2, o adversário fechou a distância e ele começou a romper para sair, para deixar a gente no vazio. A gente reduz a velocidade da marcha, prepara um salto de impulso e sai com flecha. Ok? Tá claro? Vai ficar aí na tela para vocês tirarem dúvida qualquer coisa. Em guarda. Prontos? Combate. Isso, manda a mão só para frente, tá, Carla? Não precisa fazer o movimento de puxar o braço, tal. Onde tá a tua mão, vai para frente e só vira o punho. Em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. 2. Por isso, as marchas mais lentas. Em guarda. Prontos? Combate. 2. E flecha.
Guarda. Prontos. Combate. 1. Isso aí, a gente ataca fintando um lado, tocando o outro. Tudo bem, vem cá. Recupera. E vamos passar um pouquinho mais aqui. Então, como que a gente organiza? Esse aqui era o último slide da aula anterior. E aqui que é a ênfase que nós vamos dar hoje. Então, como que a gente vai organizar o jogo de uma forma tática? Eu vou agrupar as minhas ações de base, certo? As minhas ações de base, que são aquelas que eu tenho absoluto controle, que são as melhores ações que eu sei fazer, que estão de acordo com a minha estratégia, se ela vai ser ofensiva ou defensiva, a gente já chega nessa parte. A ação de base que funciona, ou teoricamente deve funcionar muito bem contra aquele adversário que eu vou aplicar. Então, isso que é organizar o jogo de forma tática. Então, vamos imaginar que eu vou fazer um jogo e eu quero fazer um jogo ofensivo e a minha primeira ação de base vai ser flecha. Marcha flecha. Eu vou ter a prioridade para fazer marcha flecha. Segunda ação de base, eu vou atacar fintando. Marcha fundo, fintando o ventre e tocando flanco, vamos supor. A minha ação de base 3 vai ser uma ação defensiva de deixar no vazio para então sair em flecha de novo. Então, eu vou ter essas ações e aquilo que eu vou pensar do combate, quando eu tiver lá, quando o árbitro falar em guarda pronto combate, eu vou decidir entre uma delas. Eu posso ter 3, eu posso ter 5, eu posso ter 4, mas veja que se eu tiver na minha cabeça esse jogo muito bem organizado e já pronto para variação 1 ou 2 variações ou 3 variações, organizadas a partir das minhas ações de base, só neste quadro eu tenho 9 ações. Que já é muita coisa para a gente trabalhar, mas eu tenho 3 ações de base bem definidas e as variações que eu vou usar caso o adversário consiga me atrapalhar naquela ação de base que eu coloquei. Tá claro isso? Tá entendido, Carla? Tá entendido, Luiz? Peraí. Luiz entrou de novo aqui. Então, por que a gente entra nesse detalhe aqui? Porque quando a gente entra para o combate, a gente está mais ou menos assim na cabeça. O nosso cérebro está embaralhado desse jeito aí. A gente tem um monte de ação para executar, um monte de coisa para fazer. A gente já tomou 3 toques seguidos, a gente está perdido, a gente está discordando do árbitro, a gente está morrendo de raiva. E o nosso cérebro está dessa forma aqui, ó, lá no jogo. Na verdade é mentira. Qualquer um que já jogou uma competição com um adversário mais forte sabe que na hora da pressão a gente simplesmente não sabe o que fazer. Então, quando a gente organiza o jogo de forma tática, desse jeitinho aqui, de uma forma bem limpa, a gente está pegando este monte de coisa aqui que está embaralhado na nossa cabeça e deixando aqui do lado direito de uma forma limpa, uma ação completa, uma ação de base. Aqui eu estou sugerindo 3. Tá claro? Faz sentido? Melhor do que entrar com a cabeça toda embaralhada? Melhor do que olhar para trás para o técnico e o que eu faço agora? Como que a gente vai montar isso aqui? Pelo amor de Deus, com as ações que vocês melhor treinaram. Com as ações que vocês executam com mais qualidade, com definição, com a certeza de que está fazendo a coisa certa. Então, cada um pode pensar na tua aqui, ó, quando vai montar o jogo.
Eu não vou falar as minhas, porque isso fica gravado e depois as pessoas vão querer saber o segredo. É melhor não contar. Mas como que a gente faz isso? É aleatório? Eu decidi que eu vou fazer ataque composto e não sei o quê. Não, não é aleatório. A gente treina todas as ações de esgrima. A gente vai ter aquele combate em que, teoricamente, o adversário é quem tem que nos vencer e não o contrário. Existe essa coisa, a gente sabe que existe essa coisa, embora nada esteja resolvido, senão não teria o jogo. Mas a gente vai olhar para o adversário e a gente vai puxar ali do nosso repertório todo, essa bagunça toda que está no nosso cérebro, tudo embaralhado, e a gente vai transformar ali num jogo simples. E aí, por exemplo, como eu queria saber de vocês aí, se o Luiz já tiver com áudio também, eu vou pedir para ele também analisar aqui, ó, com a Carla também. O Aldo Baldano, que é um atleta destro, cheio de truque, muito técnico, reclama demais, tumultua o combate o tempo inteiro. Na competição, a gente viu que ele entrou muitas ações de ataque, nunca cedendo velocidade, e os seus ataques preferidos eram os ataques compostos, pintando o ventre e pintando o flanco. E nas poucas vezes que ele perdeu a prioridade, ele tentou deixar no vazio para recuperar o direito de ataque. Então aqui, no baralho dele, ele tem ataque com marca fundo, ataque simples cabeça, flecha, e quando ele está recuando, ele joga um contra-ataque na mangueira. Vocês, o que vocês acham? Como vocês jogariam com o Aldo Baldano? Não tem nada que você falou que a sua voz duplicou. Fala de novo? Não ouvi nada, não consegui ouvir. Duplicou, ficou uma voz em cima da outra. Então peraí, deixa eu repetir. Tá me ouvindo agora? Agora tu. Tá. Então, o Aldo Baldano é um atleta destro, que ele tem muito truque, muita técnica, e que reclama demais com o árbitro, ele tumultua o tempo todo. Nessa competição, nós vimos que ele entrou todos os jogos só com ação de ataque, ele é muito, muito, muito ofensivo. Ele ataca muito composto, ele finta ventre e toca flanco, foi o tipo de ataque que ele mais fez, e nas poucas vezes que ele perdeu a prioridade, ele tentou deixar no vazio para recuperar o direito de atacar, isso em geral. Mas nesse jogo aqui com a gente, na cabeça dele tá ataque composto com marcha fundo, ataque simples cabeça com salto flecha e arresto na mangueta. Agora, na aula anterior, quando a gente falou do Aldo Baldano e dos outros, vocês colocaram as ações diretas contra o 1, 2 e o 3. Mas agora é diferente. Agora nós não vamos fazer uma ação direta. Eu quero que vocês avaliem, diante deste adversário, com essas características, como é que vocês entrariam para o jogo? O que você teria de estratégia no jogo? Difícil, Luiz? É que é o Baldano, né? O Baldano é difícil, né? Eu vou ter um derrame aqui. Melhor ter aqui do que na frente do Aldo Baldano, cara. Na hora da frente do Aldo Baldano, você já tem que estar pronto com o jogo. E aí, cara? O que você faz com o Aldo Baldano? Sei lá. Eu acho que a primeira ação minha ia ser tentar deixar ele no vazio e responder com marcha e afundo. Isso aí. Alguma sugestão, Luiz? Resta. Sente e chora. Aldo Baldano ali. Deixa eu ajudar. Primeira coisa, que é o que está dentro da nossa aula de hoje.
Nós vamos jogar de forma defensiva com o Aldo Baldano ou vamos jogar de forma ofensiva com o Aldo Baldano? Sabendo que ele tá o dia a dia dele aí, o dia todo dele tá muito ofensivo. O que vocês preparariam contra ele? Aí, por exemplo, a gente pode trabalhar falso contra-ataque. Se eu for montar um jogo defensivo, ação de base, falso contra-ataque, parada e resposta. Ação de base, falso contra-ataque, vazio com 2 recuos. Uhum. Ação de base 3, ataque simples, flanco. Certo? Eu tenho que ter um ataque aqui. Por que eu estou batendo no flanco dele aqui? Porque eu vi lá que ele arresta, né? E aí, se ele está arrestando, eu vou buscar o braço dele ali para atacar. Não vou deixar ele me arrestar. Né? Eu vou buscar esse ataque lá. Se eu decidir para porrada mesmo, se eu decidir disputar o ofensivo, ele é ofensivo, eu vou ser mais, né? Então, ali eu tenho ataque simples com flecha na cabeça, tenho ataque composto tocando flanco no final também, mas se ele começar a correr porque ele está muito ofensivo, eu vou abrir linha, né? Então isso aqui é uma ideia, não é escrito em pedra, é uma coisa aqui que a gente pode organizar o jogo de uma forma em que a gente saiba o caminho que temos que seguir durante um combate, por mais difícil que seja esse combate. Né? Eu não posso jogar com o Aldo Baldano da mesma forma que eu jogo com o Rodrigo Baldin. Né? Eu tenho que adaptar esses jogos, eu tenho que ter maior intensidade, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter cartas montadas ali na manga para eu conseguir, no mínimo, saber o que eu estou fazendo. Senão, eu vou ficar parado como? Eu vou ficar parado assim. Sem a menor ideia do que eu vou fazer contra aquele cara. Então a gente organiza e a gente vai para o jogo. Muito bem, o nosso exercício aqui é vocês, primeira coisa, vocês vão escolher o jogo defensivo ou vão escolher o jogo ofensivo? Eu escolho o defensivo. Tá. Luiz pode escolher também o qual quiser. O nosso jogo vai funcionar da seguinte forma. Em guarda, prontos, combate. Okay, eu só vou falar um ou nada. Ou eu falo um, ou eu fico quieto. Se eu ficar quieto, é ação de base. Qual ação de base? Uma das 3 que vocês vão escolher. Então, para cada vez que for para o jogo, cada vez que eu for falar em guarda, prontos, combate, vocês vão decidir na cabeça de vocês qual dessas ações aqui que vocês vão executar. O defensivo sempre tem que ter 2 defensivos e um ofensivo? Se tiver 2 ofensivos e um defensivo, ele deixa de ser defensivo, né? Concorda? Não, mas aqui o ataque simples no flanco não é ofensivo? Sim, mas eu tenho que ter alguma coisa ofensiva no meu baralho. Isso aqui é uma sugestão. Você pode ter 3 ações defensivas. Você pode decidir que você vai jogar completamente para trás. Não tem problema. Mas aqui é uma sugestão minha para a gente exercitar as coisas de forma variada. Tá? Uhum. Então, qual a função aqui de vocês? Eu vou dizer em guarda, prontos, combate. Vocês, antes de eu dar a voz de combate, já tem que estar na cabeça de vocês qual ação que vocês vão executar. O que está no problema de vocês, para vocês exercitarem o que nós vimos nas últimas aulas, é a variação. A variação é segredo de vocês. Cada um vai pensar qual é a variação que vai usar se eu disser um. Tá claro? Então, vamos supor, pode ser que a variação, tanto do falso contra-ataque parada e resposta, quanto do falso contra-ataque vazio com 2 recuos, seja mais um falso contra-ataque e continua saindo porque eu não finalizei. Um exemplo. O ataque simples flanco, a variação pode ser mudar para uma flecha, se o adversário tiver feito um vazio. Né? Então, a variação por conta de vocês. Eu vou dizer em guarda, prontos, combate. Objetivo 1, memorizar aquilo que vai executar e executar na máxima velocidade possível. Objetivo 2, se eu disser 1,
executar a variação que vocês decidiram que funciona de forma lógica a partir da ação de base. E 1 minuto para vocês decidirem as variações. Pensem. Estamos prontos? Vamos lá? Então, vamos lá em guarda, todo mundo? Recapitulando, decidam agora a ação que vão executar, de acordo com a estratégia e de acordo com a organização tática que vocês vão fazer aí. Em guarda. Prontos? Combate. Faz a parada mais para frente, Carla. Não puxa o braço lá atrás. Faz ela curtinha. Movimento o mais curto possível que você conseguir. Em guarda. Prontos? Combate. Você fez a variação, Carla. Eu não falei 1 e você fez a variação. Eu sei. Entendeu agora? Em guarda. Prontos? Combate. Boa, Luiz. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Agora sim acertou a variação, Carla. Luiz parou. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Isso. Em guarda. Prontos? Combate. Ok, em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Entenderam. Fizeram direito. Muito bem. Então tá fazendo sentido a coisa. Vamos lá. Então vamos pensar em outro adversário aqui. A nossa adversária Baldunes. Então, como que a gente avalia a Baldunes? Vamos ver o histórico dela aqui. Ela é canhota. Então, quando a gente for bater flanco, a gente tem que bater do outro lado. Quando a gente for bater ventre, nós vamos bater como se estivesse batendo no flanco do destro. Essas são as pegadinhas aqui da nossa análise. Ela tem excelentes paradas e, quando tem prioridade, ela trabalha a preparação com muita paciência, quase impossível de contra-atacar. Então não adianta a gente inventar de colocar contra-ataque no nosso jogo, né? E nessa competição ela está variando ataques simples no meio, que ela varia cabeça e ventre. O problema é que ela tem feito bem a troca de ritmo e ela nunca cai no vazio no meio. Ela transforma o ataque. Quando ela perde a prioridade, ela joga numa distância muito curta, ela fecha muito bem a distância e executa ótimas paradas.
Então, o que a gente tem aqui? O que vocês acham o que vocês acham que a gente tem que fazer para jogar com a Baldunes? Vamos lá. Opinião de vocês. Eu acho que seria defensivo também. Mais defensivo do que... Sei. Defensiva. Beleza. Acho que tem um áudio aberto aí que tá duplicando o meu. Se você vai jogar na defensiva, aqui na descrição do jogo dela, estamos dizendo que ela empurra o jogo até o final da pista, né? Então, no meio da pista, ela ataca no meio, simples cabeça, com marcha fundo. Ela faria um falso contra-ataque e tentaria parar no meio, parada no meio e responder. Então, isso é uma das coisas que funciona melhor aqui. Porque deixar no vazio, ela transforma e começa. Então, a parada no meio, entrar curto, chamar para finalização, fazer parada e resposta no meio. É uma alternativa. Né? E quando ela trabalha a pista e ela vai finalizar lá no final, ela faz ataque simples e ela toca flanco, né? Então, parada de terceira. Parada de terceira. Então, nada de inventar vazio. Por quê? Porque a gente está no fim de pista, né? Não tem como deixar no vazio, né? Tem que ter distância para deixar no vazio, mas ela empurra, ela não dá muito essa chance, tá vendo? E quando ela tá recuando e ela faz bem parada e resposta lá no fim de pista, que opção que a gente pode trabalhar? Flecha, eu acho. E que mais? Se a gente sabe que ela tem uma boa parada, o que a gente pode fazer para evitar cair na parada dela? Ataque composto, talvez. Ataque composto, exatamente. Então, olha como a gente está organizando o jogo já, certo? A forma que a gente vai atacar com essa adversária, porque a gente entende que ela tem essas características, né? Já começa a dar uma cara de ação de base para a gente montar naquele nosso planinho, aquela organização tática, certo? Se a gente escolheu mais ações ofensivas do que ações defensivas, significa que do nosso plano estratégico, nós temos um combate ofensivo, nós vamos forçar um ataque ofensivo. Se a gente tem mais ações defensivas ali como ações de base no nosso plano inicial, que é aquilo que vai estar organizado na nossa cabeça depois de filtrar toda aquela zona que estava lá, a gente está falando de ter uma estratégia defensiva, né? Então, olha como a gente consegue ter um diálogo bom com o técnico, o atleta, e até atleta com a própria cabeça. Não, eu preciso ser mais ofensivo nesse jogo, senão eu não vou ganhar esse jogo. Então, como você vai organizar esse ataque? Peraí, ela vai sempre para o final de pista, bom, eu vou fintar. Aí você transforma aquela situação de base, vai ser um ataque com finta. Tá claro? Tá. Quando você tem que fazer a parada no meio, eu esqueci se o primeiro passo é curto ou é maior. Faz o primeiro curto, depois chama largo, falso contra-ataque e sai com um romper parando. Entendi, tá. Tá? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Vamos lá? Continuando aqui. Contra a Baldunes, qual é a opção de vocês? Escolham a opção de vocês. Com base na Baldunes, as ações são exatamente as mesmas ações que estavam lá com o Baldano, mas as variações podem ser diferentes por causa das características de cada adversário ali que a gente acabou de analisar. Então, a gente pode ter, olha que interessante, a gente pode ter a mesma base de jogo, só que nós vamos organizar no nosso baralho, nas nossas opções, de acordo com os inputs que nós vamos receber do adversário, o que é que nós vamos fazer na variação, porque
obviamente, é um adversário que joga num lugar diferente da pista, é um adversário que joga com uma velocidade diferente, é um adversário que, aqui neste caso, ele trabalha mais, ela não é tão rápida quanto o outro, mas ela trabalha mais a pista, então nós podemos ter outras opções. Escolham aí entre vocês se vão fazer um jogo defensivo ou ofensivo. Uma vez escolhida a estratégia, coloquem na cabeça de vocês os planos táticos aqui, as ações de base e uma variação para cada. 1 minuto, bora. 1 minuto e vamos para o nosso final. Eu posso fazer uma ação ofensiva e pensar numa defensiva? Melhor não, porque você tem a prioridade de ataque e você vai executar uma variação de ataque, porque senão você perdeu a prioridade. Não, tudo bem. Tá, na primeira eu vou fazer uma ofensiva, mas depois, na segunda, posso pensar numa defensiva? E a variação Então, da defensiva? como você vai variar? Por exemplo, se eu estou numa ação ofensiva em que eu vou fazer marcha a fundo e o adversário para, aí eu posso ter uma variação a partir daí que eu vou fazer contra-resposta. Aí sim. Então, eu acabei de finalizar, estou lá na posição de afundo, acabei de bater, e aí eu vou puxar o meu braço para fazer contra-resposta. Eu não estou falando que a variação vai ser defensiva. Eu tô falando, a minha variação vai ser ofensiva. Estou falando na próxima ideia. Como próxima ideia? Não, tipo, outra ação no jogo. Posso, né? Outra ação no jogo que não sejam essas três? Pode, mas para efeito aqui se você quiser montar um jogo inteiro seu, eu não sou contra, pode montar. Pensa que você está jogando com aquelas características da Baldunes ali, esse é o objetivo. Tá, não e montar o jogo. Tá bom. Tá? Tá. Vamos lá? Todo mundo pronto? Uhum. Então vamos em guarda. Repetindo a explicação, vocês têm que decidir a ação de base na cabeça. Se eu não disser nada, executa a ação de base. Se eu disser a variação que vocês escolheram para essa ação de base. Em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Isso. Muito bem, Luiz. Muito bem, Carla. Em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Não esqueçam de mudar as ações, né? Entre uma e outra, temos que mudar as ações. Vamos lá, mais 3. Em guarda. Prontos? Combate. 1. Mais 2. Em guarda. Prontos? Combate. Mais uma. Em guarda. Prontos? Estão me ouvindo? Peraí que eu acho que vocês não estão me ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá. Em guarda. Prontos? Combate. Ok, vamos deixar de lado o sabre. Deixar de lado as coisas, vamos alongar.
Bom, gente, um tema bastante complexo, um tema que não é nada fácil de abordar, principalmente online, né? Eu montei dessa forma, foi a forma que eu encontrei de deixar a coisa um tanto lógica, permitindo que vocês pudessem também ter bastante autonomia no próprio treino, né? E não ficar repetindo aquilo que eu estava dizendo para fazer. Então, dentro do jogo de cada um, até porque esse jogo, sendo uma aula gravada, e se pessoas assistirem depois, a gente sabe que elas vão ter que executar aquilo que elas souberem, né, em cima desse plano. Então, eu queria deixar uma aula orientada e não simplesmente mandando fazer uma repetição de exercícios aí estressante. Espero que tenham entendido, espero que tenha feito sentido, não só para o Sabre, quanto para todas as armas aí que o Luiz pratica. Eu entendo, Luiz, que esse plano todo que a gente montou funciona para todas as armas, só que no Sabre a janela é menor, né? Porque a gente tem lá o árbitro fala em guarda prontos combate, a gente tem que ter a decisão já tomada e a janela é muito menor do que das outras armas, né? Então na espada você ainda tem tempo de analisar mais, tal. Embora esse efeito negativo de não saber o que fazer vai te atrapalhar em todo jogo, não importa a arma. Só que no Sabre a janela é a mais fechadinha ali. Se você tem que já partir com a ideia de ter uma variação, de ter treinado essa variação, ou tudo vai dar errado, né? E se organizando tudo bonitinho, tudo pode dar errado, imagina sem organizar tudo bonitinho. Em nome da Confederação Brasileira, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Espero de coração que tenham compreendido o conteúdo. Dúvidas, podem me chamar diretamente, falem comigo diretamente. A gente trabalha isso em sala também, de formas variadas, usando cartas, tudo. É o tema que eu mais gosto de trabalhar na esgrima, é essa coisa de levar a esgrima para o jogo e sair um pouco da luta. Às vezes eu gosto de falar para os meus atletas que quando eu vejo que eles estão lutando, brigando, batendo ali, não tá legal. É uma coisa que a gente tem que jogar mais do que lutar. Deixa a coisa, acho que, bastante prazerosa. Algum comentário de vocês? Alguém quer dizer alguma coisa? Não, achei bacana. Legal, tranquilo. Só hoje me atrapalhei aqui nos equipamentos. Tentei inovar aqui, me ferrei, me perdi. Por isso que chega atrasado. Legal, sem problema, tudo certo. Na última aula, que vai ser na quinta-feira, a gente vai trabalhar mais análise de jogos, então a gente vai se mexer pouco, ou, na verdade, não mexer quase nada, porque eu quero pegar com vocês esse conteúdo todo que a gente viu nas últimas 5 aulas, né? Na verdade, não nas últimas 5, nas últimas 4, porque a primeira foi de arresto, ação técnica, mas da gente bater papo sobre os jogos. Eu vou escolher 3 jogos e vamos assistir juntos, e eu quero ver se vocês conseguem identificar um jogo do outro essas alterações, esses planos táticos, qual é a estratégia do adversário, o que ele está forçando mais, tal, para ver, porque assim, a partir do momento que a gente conseguir analisar o jogo do outro, eu acho que vai ser um momento em que a gente vai conseguir analisar o jogo do nosso adversário, o nosso próprio jogo, montar as nossas próprias estratégias, os nossos próprios planos táticos, as nossas montagens, e vamos conseguir transformar a esgrima, levar a esgrima para um patamar até mais divertido. Tá? Então, mais uma vez, obrigado em nome da Federação Brasileira de Esgrima. Bom descanso a todos, boa noite e até a próxima aula. Um abração. Sorriam. Fotinho. Valeu, obrigado, Balquinho. Obrigado, Carla. Beijão, valeu. Tchau.